Veja do que o altar é capaz. O Francisco vai contar a experiência dele no altar. Ele que durante 4 anos esteve no altar como pastor. Francisco, qual a tua experiência com o sacrifício? Então, pastor, antes de eu chegar era uma vida de miséria total, né? Uma cama de solteiro dormia eu e minha mãe, na outra cama de solteiro dormia 2 irmãs minhas. Eu tomava conta de carro na rua para levar o sustento para minha casa, lavava prato em restaurantes. Mesmo assim, juntando todo o meu esforço, minha dedicação, a miséria era muito grande. Um condomínio nosso era R$ 50, minha mãe deixou atrasar 4 anos, ela não tinha condições de pagar uma conta dessa. O horário de almoço eu ia visitar meus familiares para eles me oferecerem comida, porque em casa não tinha sustento nenhum, né? Eu tinha até um plano dentro de mim. Eu falava assim, eu vou ir antes do meio-dia. Possa ser que eu chegue meio-dia e 10, eles já tenham almoçado e não vão me oferecer nada. Assim era a minha miséria, pastor. E minha esposa também, quando chegou, era uma situação muito ruim, pastor. Você confirma, então, que vivia também uma situação difícil? Vivia também uma situação difícil. Eu não era casada com ele ainda, né? Eu solteira com a minha mãe se separou do meu pai e a gente foi morar de favor na casa de uma tia minha. E essa casa era um barraco de madeira em cima do mangue. E nesse barraco a gente não tinha banheiro lá. Então, se fosse para fazer alguma necessidade, tinha que ser na sacola e a gente tinha que jogar pela janela, porque não tinha banheiro. Se quisesse tomar banho, minha mãe tinha que encher uma bacia com água, pegar uma caneca, minha mãe tinha que segurar um lençol, porque tinha 2 primos meus lá, morando junto também, e segurar o lençol para mim poder tomar banho, né? Humilhação. Humilhação total, miséria extrema. Agora, você veio para a igreja e depois você se tornou pastor, como é que foi? Então, pastor, eu vim para a igreja e começou uma mudança muito rápida na minha vida, né? Eu comecei a prosperar trabalhando por conta própria, vendendo salgados, né? Eu comecei a ter uma renda já de R$ 3.000 por mês, então houve uma mudança muito grande já na minha vida através desse valor, né? Reformei o apartamento da minha mãe, paguei todas as contas, mas ainda faltava algo a mais, eu queria fazer mais ainda para Deus, me veio a oportunidade de ir para o altar como pastor. Aí eu aceitei a oportunidade e fiquei durante 4 anos, né? Durante esses 4 anos eu percebi que eu não tinha um chamado para estar no altar, para ser um pastor. E aí eu decidi sair, eu falei assim, olha, eu consigo ganhar mais almas fora do que o que eu tenho conseguido ganhar aqui dentro, pastor. Eu saí com uma mão na frente e uma atrás, porque a gente só tinha a roupa do corpo. Agora, você como pastor, você mais do que ninguém sabia da importância do altar. Quando você saiu do altar, porque não tinha vocação, foi para o átrio, você continuou crendo no altar e sacrificando? Com certeza, pastor. Era a única esperança que eu tinha de uma transformação de vida, né? Porque eu falei assim, eu deixei 4 anos da minha vida parada, paralisada. A única forma de ganhar esses 4 anos que eu deixei paralisada a minha vida é ir para o altar por tudo. Pergunto, qual foi o sacrifício primeiro que você fez depois de ter saído do altar e voltado para o átrio e o maior que você fez nas fogueiras santas? Então, pastor, assim que eu casei, veio logo uma fogueira santa, né? E tudo que nós tínhamos eram micro-ondas e jogo de prato, talheres, só coisas pequenas, eram únicos... Oi? Antes de casar, a gente também fez um sacrifício. A gente estava nos preparativos do casamento, aí veio uma fogueira santa. E aí a gente pegamos o dinheiro do casamento, o dinheiro de pagar DJ, e a gente falou, não, a gente vai colocar no altar e Deus tem que honrar. Esse foi um desses. E esse que você mencionou? Então, pastor, nós conseguimos juntar após o nosso casamento R$ 2.800. Eu trabalhei de pedreiro, ela vendeu algumas bolsas de uma barraca de camelô que ela tinha, né? Nós juntamos os itens que nós tínhamos lá do casamento, que nós tínhamos ganho, colocamos tudo no altar, pastor. Era uma situação de miséria que nós estávamos vivendo depois que casamos. É isso que eu ia perguntar, o que levou você a isso? Porque muitas pessoas dizem, por que ele fez isso? Foi uma obrigação, foi uma imposição, como é que foi? Então, pastor, assim, quando eu estava no altar, eu pregava isso para as pessoas a respeito do sacrifício, então eu já sabia o caminho da vitória, não tinha como eu ir por outro caminho, o caminho era esse, não tinha outro, né? Então nós conseguimos juntar aquele valor com muito custo, né? Eu lembro que eu estava numa situação ainda de miséria, mesmo casado, mesmo conhecendo a palavra de Deus, né? Morando no que é dos outros, de favor, o banheiro totalmente sujo, tudo dando errado pra gente, indo de bicicleta para a igreja, chegando com as costas todas sujas. A partir daí, pastor, que eu fiz esse sacrifício, 3 meses depois as portas se abriram de uma forma incrível. Você deu para o altar. O que o altar deu para vocês? É claro, foram várias. Depois você vai falar da última e da maior. O que o altar deu para vocês?
Passou 3 meses após aquilo, eu comecei a vender lanches também, uma forma que eu vendia antes. Só que antes de eu ir para a obra, eu só conseguia R$ 3.000, né? As portas foram se abrindo no local que eu comecei a vender, a tal ponto que eu comecei a dormir 3 horas de sono por dia durante 3 meses. Só vendendo, vendendo. O que eu colocava, a hora que eu colocasse, vendia, pastor. 300, 400, 500 mil salgados era colocando e vendendo nas pressas. As portas foram se abrindo, fui montando lanchonete, fui montando outros estabelecimentos, comprei meu apartamento já hoje avaliado em R$500 mil. Comprei um carro de luxo meu, um carro importado, motor 4.7, um carro muito bom. Hoje eu tenho um ponto comercial, hoje eu tenho dezenas de funcionários, hoje eu viajo para os melhores locais aqui no Brasil. Hoje eu como nos melhores restaurantes, visto as melhores roupas. Hoje não tem me faltado nada, pastor. Acabou a humilhação. Acabou a humilhação. E tudo isso em 2 anos. A gente está 3 anos de casado e em 2 anos Deus fez essa mudança na nossa vida. Esses 2 anos no altar? Nesses 2 anos no altar, a gente não para, porque aí é o segredo da nossa vitória. Você falou do primeiro foi 2 e pouco. E o último sacrifício seu? Foi no valor de 2 carros zero, pastor. Já 2 fogueiras santas eu fiz um valor aproximado desse, né? A última foi um carro e mais um valor alto, também dinheiro. Na penúltima foi 2 carros zero, pastor. Quer dizer, pelo que você contou de conquista, além da espiritual, do casamento, essas conquistas, o que você deu relacionado ao que Deus te deu? Tem comparação? Não tem nenhum pingo de comparação, pastor. Não chega nem aos pés, né? E outra coisa também, além do financeiro, meu pai, ele bebia há mais de 20 anos, perdeu tudo por causa da bebida, né? Os familiares zombavam de mim através desse fato, né? Você está aí na igreja e teu pai não para de beber. E, inclusive, um deles, pastor, assim que eu voltei da obra, eu fiz um sacrifício também pelo meu pai. Né? Ele fazia fezes na roupa, ficava 1 semana sem reconhecer eu, né? Nenhum familiar dele, estava numa situação deplorável. Parou de beber depois do sacrifício que eu fiz, já tem mais de 3 anos. Agora, detalhe, quando você foi para o altar fazer por ele, você fez o teu e, além do seu, você fez um sacrifício pelo pai, é isso? Sim, senhor, pastor. Fiz pelo meu pai, coloquei o nome dele, uma das fogueiras santas que eu fiz assim que eu voltei do altar. Né? Lembra o voto que fez por ele? Olha, pastor, foi na faixa de R$1.000 aproximadamente. Além do seu, foi algo além. Sim, senhor, pastor, foi algo além. E esse familiar meu já não tinha nem mais comunicação com ele, era somente críticas a respeito da fé. Né? Hoje, quando a última vez que ele me viu, ele chorou que nem uma criança. Pai, reconheceu a mudança na minha vida, começou a ir na igreja também comigo. Meu pai já tem mais de 3 anos que não bebe, está conquistando tudo de novo. Tudo tem dado certo no casamento, na vida econômica. Hoje eu viajo, passeio, como nos melhores restaurantes. Hoje não me falta nada, pastor. Tá aí. A mudança do altar veio para a vida deles. Ele fez o voto pelo pai numa fogueira santa, que hoje também está livre. O altar vai dar muito mais do que você tem para dar para o altar. Que Deus abençoe vocês ainda mais. Ficou excelente.